Olá, que bom podermos estar juntos mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. Diante de Deus, somos todos bem-vindos. O Senhor nos espera, o Senhor nos recebe, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos salva. Nós temos, neste início de semana, a grande alegria de nos reunir para juntos olharmos para a Bíblia e aprender um pouquinho mais do Senhor. Quero convidar-lhe a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 3, e vamos orar para o estudo desta noite. Pai de amor, oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede pararmos para ouvirmos a Tua voz. Esteja ao lado de cada um de nós. Dá-nos o discernimento do céu. Perdoa os nossos pecados. Santifica o nosso viver. E ajuda-nos a trilharmos cada passo sob a direção do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Gênesis, o capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1. A Bíblia diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Estava lendo, certa feita, um livro e me deparei com algumas experiências reais. Vou partilhar algumas contigo nesta noite, quando nós vamos estudar a respeito de alguns contatos mortais. Que contatos são esses? Veja, Michael Crichton, ele diz: Não tive um relacionamento fácil com meu pai. Após a sua morte, ele começou a aparecer quando eu ainda estava vulnerável. Meu pai parecia o mesmo, só que era translúcido e nebuloso. Parecia tudo naquele lugar, translúcido e nebuloso. Mas de repente, meu pai me abraçou. No momento daquele abraço, vi e senti tudo em meu relacionamento com meu pai ainda em vida dele. E uma ferida que me incomodava há anos havia sido curada. Este é o testemunho de um homem que diz ter visto, conversado e abraçado seu pai após a sua morte. O capitão Tommy Clark diz assim: Ao meu redor haviam pessoas com as quais eu havia servido e que haviam morrido. Estas pessoas estavam se afastando de mim, diz o capitão Tom. Não tinham forma física, mas eu sabia que eram Dallas, Ralph e Terry. E eles me conheciam. Experiências de homens que dizem: vi pessoas que morreram e elas me conheceram, me abraçaram, conversaram comigo. Eu sabia quem eram elas e elas sabiam quem era eu.
Experiências como estas de Michael Crichton e do capitão Tommy Clark têm sido, meus irmãos, cada vez mais frequentes e encaradas com serena naturalidade cada vez mais. Coisa interessante se não fosse estranho. Eu tenho muitas vezes tido, não sei se posso dizer a oportunidade, mas tenho feito muitas cerimônias fúnebres. É uma situação triste, mas ao mesmo tempo é um momento em que podemos levar a mensagem de paz e de esperança em Cristo Jesus. E em muitas destas cerimônias, enquanto ainda não começamos, não falamos da Bíblia, da esperança em Cristo, algumas pessoas conversam e elas dizem: fulano passou desta para uma melhor. Esta é a melhor que nenhum de nós queremos passar. Mas é assim que creem. Fulano passou desta para uma melhor. A verdade, irmãos, é que no contexto da imortalidade da alma, da vida após a morte, Satanás está ganhando muito terreno e conquistando muito espaço, ligando a ele corações humanos a fim de destruir a humanidade que se afasta dos preceitos bíblicos. Existe uma estatística, não é de hoje, mas ela não é antiga, que diz que o mundo está pronto. Pronto para quê? 42% dos americanos, e o americano gosta muito de estatística e ele preserva muitos dados, 42% dos americanos acreditam que já tiveram contato com os mortos. Você já parou para pensar nisso? Quase metade da população de um país culto entende, crê, assinala que já teve contato com alguém que já morreu. E olhando para esta estatística, quantos acreditam então que a pessoa continua a viver depois da morte? Ou seja, que os que morreram, de fato não morreram, mas continuam vivos em alguma dimensão ou de alguma forma. E você? O que você acredita? Esse assunto lhe é muito interessante? Lhe é assustador? Lhe é curioso? O que você acredita? E quem sabe uma segunda pergunta mais importante: o que a Bíblia acredita? O que a Bíblia diz? Lembro-me de uma lenda falando de um servo que, enviado pelo seu senhor à feira de Bagdá, em seguida voltou muito assustado para a casa do seu senhor. E ali ele, assustado, angustiado, clamava para que seu senhor emprestasse a ele o seu cavalo, porque ele precisava fugir para Samarra, em torno de 125 quilômetros ao norte de Bagdá. O que aconteceu? Pergunta o Senhor. Aquele servo diz que estava na feira e de repente levou o empurrão de uma mulher. E quando ele olhou, esta mulher estava vestida de preto, encapuzada, e era a morte. E com o dedo em tom ameaçador, falou que iria chegar até a sua vida. Ele se assustou, voltou para a casa do Senhor, tomou emprestado o cavalo e saiu em disparada para Samarra, deixando uma nuvem de pó atrás de si. Naquele mesmo dia, o Senhor foi até a feira de Bagdá. E quando chegou lá, procurou e encontrou a morte. E então inquiriu por que é que a morte assustou o seu servo na manhã daquele dia. E a morte lhe disse: não, eu não assustei. Eu apenas fiquei surpresa, porque ele estava em Bagdá, mas hoje à noite eu terei um encontro com ele em Samarra. Irmãos, nenhum de nós queremos morrer. Mas o fato é que muitas pessoas estão brincando com a morte
e mesmo com a vida pós-morte. Ao falar de morte, via de regra, o coração dispara, a mente se angustia, o corpo treme, o homem se entristece e chora quando sabe que vai morrer. Ninguém foi feito para morrer, Deus é vida e fomos feitos para viver. Ainda assim, pessoas estão brincando com a morte, como se fosse algo natural e algo prazenteiro, de muita alegria, de muita felicidade. Não. Atores, atrizes que muitas vezes amamos, apreciamos, esses atores estão se deitando em caixões, estão se passando por mortos e têm vivido após a morte em seus dramas, em suas encenações. Têm conversado com amigos, com parentes que já morreram, mostrando, pregando que é assim mesmo que acontece do outro lado de cada tela, na vida real, de que quem morre, não morre, continua vivendo. Muitos destes famosos têm feito escola. Pregam que a morte não é tão ruim. Você quer morrer? Eu não quero. O Filho de Deus foi feito para viver. O homem foi feito para viver. O pecado causa a morte. E o inimigo é o autor do pecado. E então ele causa agora o engano. Mas muitos dos famosos e muitos que conhecemos pregam que a morte não é tão ruim, que não há nada a temer, que ninguém morre de fato, apenas passa desta para uma melhor e continua vivendo. E muitos, a TV, o cinema, as novelas, enfim, os desenhos inocentes, entre aspas, têm tratado a morte como uma viagem, uma aventura, um romance, enfim. Dizem, pregam, mostram que a morte é uma bênção, bênção que eu dispenso e creio que você também. Esta nossa geração, juntamente com tão cobiçados artistas, estão pisando no terreno encantado de Satanás e estão prestando um verdadeiro culto de adoração ao inimigo das almas, ao inimigo de Deus, ao nosso inimigo. Na Escócia, o marido de Cindy estava nos campos de batalha quando, por alguma razão, fugindo do inimigo, ele desapareceu. Alguns dias, algumas semanas, nenhuma notícia, aquele homem não voltou. E Cindy, pelos amigos, familiares e pelo comando do exército, Cindy creu de que o seu marido, de fato, estava morto. Algumas pessoas, tentando ajudá-la, disseram que ela deveria buscar o contato com ele no mundo dos mortos. E Cindy, sofrendo, angustiada, saudosa, ela então seguiu por este caminho e algumas vezes conversou com o seu marido. Ela creu que era seu marido. Conversaram a respeito da sua vida a dois, dos seus relacionamentos, daquilo que ela gostava, daquilo que ele gostava enquanto vivia, e conversaram muito. Algum tempo depois, esta história real diz que alguém bateu a porta e entrou. E para surpresa de Cindy, era o seu marido, que estava vivo e bem vivo, mas que permaneceu escondido por tempos, a fim de ter sua vida poupada da morte. E assim agora retorna para casa após o fim dos conflitos. A farsa foi descoberta. O marido de Cindy estava vivo e ela conversou sim, mas não com o marido naquele tempo em que ele estava desaparecido. O texto que nós lemos
em Gênesis 3, de 1 a 5, mostra o diálogo de Eva com a serpente. Na verdade, não foi bem com a serpente. Aqui, nestes versos do Gênesis 3, nós temos a primeira seção espírita do homem, da humanidade. A serpente como médium de Lúcifer. Lúcifer falando com o homem, ou com o ser humano, com Eva, através da serpente. Naquele mesmo dia, o médium usado pelo inimigo pregou para a humanidade, para Eva, a imortalidade da alma, deixando assim aberta a porta para a comunicação com os espíritos dos mortos, dando aqui origem ao espiritismo. Eu entendo, queridos, que o vazio deixado pela ausência do querido cônjuge, a separação para sempre, esse sempre até a volta de Cristo, dos amados pais, a saudade de inocentes filhos que dormem no sono da morte, o desespero por não ter mais junto de si alguém tão amado, tem levado muitas pessoas que dizem amar a Deus a buscarem um contato com seus queridos mortos, a fim de saberem onde e como eles estão. No texto que lemos inicialmente, a serpente diz: é certo que não morrereis. Deus havia dito ao primeiro casal, nossos pais, edênicos: se vocês comerem deste fruto, vocês morrerão. E então o inimigo diz através da serpente a Eva: é certo que não morrereis, e melhor, sereis iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Não morrer e ser igual a Deus realmente é algo maravilhoso aos olhos da humanidade. O fato é que nestes contatos do vivo com o já falecido, são verdadeiras sessões espíritas. Os vivos estão recebendo a ideia, a convicção de que a morte não é tão ruim assim. Não é bem assim do jeito que esses cristãos fanáticos, que esta Bíblia está dizendo, não é bem assim. Não é bem assim como Deus disse. Não. É certo que não morrereis, vivereis e ainda sereis como Deus. É certo de que quem morre na realidade não morre, mas continua vivendo e pode manter então este contato com os vivos. E no afã de desafogar o nó da garganta, o nó da tristeza, da saudade, muitos têm consultado um espírito adivinho, um médium, a fim de conversar com seus amados que já tombaram e dormem no sono da morte. Poderíamos olhar para a experiência do grande rei de Israel, até que ele virou as costas para Deus, Saul. O homem que mandou banir os adivinhos, os feiticeiros, os bruxos do seu reino, mas que após virar as costas para Deus e após a morte do profeta Samuel, ele mesmo, Saul, vai até o lugarejo de Endor, a fim de consultar uma feiticeira, e ali ele conversa com um espírito que sobe da terra, que ele entende ser Samuel, mas que na verdade não era o profeta Samuel, que descansava no sono da morte, e até hoje descansa, aguardando a volta de Cristo para a sua ressurreição. Sabe, queridos, os espíritos, eles são invocados e aparecem dizendo estarem bem e trazendo mensagens mentirosas, mensagens não bíblicas, como se fossem verdades autênticas, com o intuito de enganar, de enredar as pessoas. Pessoas sinceras, pessoas religiosas,
Conversam com espíritos que não são seus queridos amados que já descansam no sono da morte, porque jaz no esquecimento a sua memória, mas conversam com o próprio Satanás e com os seus agentes, com os seus demônios face a face, como Saul conversou com um demônio lá em Endor. Anjos maus, ouça bem esta citação. Anjos maus tomam a forma dessas pessoas queridas, relatam incidentes relacionados com a vida destes queridos, fazem coisas que seus amigos costumavam fazer em vida, e desta forma ou por esta maneira enganam e levam os parentes do falecido a acreditar que seus queridos mortos estão num lugar melhor. Lembram daquela frase que costumeiramente ouço? Fulano passou desta para uma melhor. Não. Não é isto que a Bíblia diz, não é isto que a Bíblia ensina. Testemunhos Seletos, volume 1, páginas 96 e 99. A Bíblia ensina diferente. Ninguém quer passar desta para uma melhor. Creio piamente que você não quer, eu também não quero. Vamos ficar aqui nesta, entre aspas, pior, vivendo, ainda que em meio à pandemia, não queremos nem ser acometidos pelo vírus, pelo risco de morrermos, não queremos esta melhor, queremos esta pior, entre aspas. Queremos viver. O Filho de Deus foi feito para a vida. Cristão pensa em vida e não em morte. E cristão crê na Bíblia. E não no que muitos, ou quem sabe a maioria, crê. Mas na palavra de Deus, sim. Continuando, o espiritismo é uma mentira. Mentira originada por Lúcifer, um anjo caído e pai da mentira, João 8,44. O espiritismo é uma mentira originada por Lúcifer, um anjo caído lá no Éden, através da serpente enganando a Eva. E é o espiritismo, esta mentira pregada em todas as épocas, com a finalidade de nos fazer desacreditar a Deus. Deus disse, não comam de uma árvore. E Lúcifer diz, é verdade que Deus disse, não comam de todas as árvores? Deus disse, se comerdes da árvore, morrereis. A árvore está no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal, morrereis. E então Lúcifer diz, é certo que não morrereis. E melhor, não vão morrer e serão como Deus. Queridos, a Bíblia é muito clara nesse assunto. Veja comigo Ezequiel capítulo 18. Não posso ler muitos textos, que não tenho o propósito de fato de esgotar esse assunto, mas Ezequiel capítulo 18, o verso 4 diz assim: Eis que todas as almas são minhas, a alma do Pai e também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Em Gênesis capítulo 2, o verso 7, a Bíblia diz que o homem foi feito do pó da terra, mais o fôlego de vida, e passou a ser uma alma vivente. O homem não tem, ele é uma alma vivente. Você que me ouve, que me vê, ou vocês, não sei se você está sozinho, junto com alguém, são almas viventes. Se você tem uma criança aí tem uma alma vivente pequena. Vejam, eu sou uma alma vivente, somos almas viventes. E a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E quando nós olhamos, irmãos, para o livro de Romanos, aí nós entendemos um pouquinho mais. Tá? A alma do Pai é minha, a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá, diz a Bíblia. E agora, em Romanos, o capítulo 3, a Bíblia vem dizendo que todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos morrem. Todos os habitantes do mundo, todos os seres humanos, todas as almas viventes, pecam e morrem.
E ainda em Romanos, o capítulo 6, nós vemos aqui que o salário do pecado é a morte. Está no verso 23. O salário do pecado é a morte. Irmãos, é interessante isto. A Bíblia é muito explícita. Pecou, morreu. Eclesiastes, o capítulo 3. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Em Eclesiastes, o capítulo 3, o verso 19, diz assim: porque aquilo que acontece aos filhos dos homens, acontece aos animais. O mesmo lhes acontece. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, o mesmo fôlego de vida. O mesmo ar, todos respiramos. Deus é o originador da vida e nos deu essa centelha energizante de vida, o fôlego de vida. Eclesiastes, o capítulo 9. Eclesiastes 9, versos 5, 6, depois o 10. 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, infelizmente. A morte bate à porta de todos, indistintamente, infelizmente. Porque todos pecaram e a alma que pecar, essa morrerá. Então todos pecam, todos morrem. Diz um ditado popular, para morrer basta estar vivo. E graças a Deus que estamos vivos. Verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer. Ouça agora. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Morreu, acabou. 6. Amor, você ama. Ódio, você odeia? Tomara que não. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O sol já se pôs. Então, amor, ódio e inveja, para eles que morreram, estes sentimentos já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ou seja, do que se faz. Eles não participam, não sabem nada, não têm mais condição. Morreu, acabou. E o verso 10 diz, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, ou seja, o teu melhor. Por quê? Porque no além, para onde tu vais, que triste isso, né? Falando da morte. Na morte, então, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Morreu, nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhum sentimento, nenhuma atitude. Morreu, acabou. É bíblico. A Bíblia é explícita nisto. Existe um texto em São Lucas, o capítulo 16. Por favor, veja comigo. Capítulo 16, do verso 19 ao verso 31. Aqui conta a parábola do rico e do mendigo, o Lázaro, mostrando que eram dois homens. Eu não tenho tempo de ler, mas você, por favor, leia com calma depois, verso 19 ao 31 de São Lucas 16. Dois homens, o rico tinha tudo, o mendigo era Lázaro, não tinha nada. Enquanto o rico se banqueteava, se deliciava, o mendigo ficava à porta dele tentando algumas migalhas, com o corpo cheio de feridas, e essas feridas eram lambidas pelos cães. Mas o fato é que o rico morreu e o mendigo Lázaro também morreu. E diz que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e o rico foi sepultado. E o verso 23 diz, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. E agora começa um diálogo. O mendigo sofreu em vida, agora na morte ele está no seio de Abraão. O rico teve tudo em vida, mas morreu e está no inferno, diz o verso 23, em tormentos. Mas agora começa um diálogo, onde o rico, ele pede a Abraão. Veja que o mendigo está no seio de Abraão. Ele pede ao pai Abraão que tenha misericórdia dele
e que aquele mendigo molhe o dedo na água e vá lhe dar pelo menos uma gota desta água para refrescá-lo, para ajudá-lo, porque ele está em tormentos. E Abraão diz que o rico recebeu os bens dele em vida e que o mendigo só recebeu sofrimento em vidas. Mas agora ele estava ali, no seio de Abraão, enquanto o rico em tormentos. E o diálogo continua, onde o rico, ele pede que Abraão mande o mendigo, Lázaro, até os seus irmãos, a sua família, para que eles possam viver a verdade. E quando morrerem, não venham para esse lugar de tormento onde o rico está. E Abraão diz, eles têm Moisés, verso 29. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam Moisés e os profetas. Então aqui, Abraão está se referindo ao Antigo Testamento. Eles que vivem, eles têm Moisés e os profetas, o Antigo Testamento. Leiam, estudem, ouçam o que diz o Antigo Testamento. E agora a Bíblia termina esta analogia, esta parábola, no verso 31, onde Abraão diz ao rico, se eles, a tua família, os teus irmãos, não ouvirem Moisés e os profetas, não atenderem aos escritos do Antigo Testamento, jamais se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui nós chamamos de a parábola do rico e de Lázaro, onde alguns querem falar, está vendo? Vida depois da morte, tanto para o mendigo, Lázaro, quanto para o rico. Queridos, este texto não justifica o espiritismo, a vida depois da morte, a imortalidade da alma, não. Este texto bíblico, se justificasse vida depois da morte, imortalidade da alma, espiritismo, a Bíblia seria incoerente. Vejam, 3 pontos. Primeiro, os mortos estão reservados para o dia do juízo. Não antes. 2 Pedro, capítulo 2. Eu já estou caminhando para fechar esta mensagem, mas ainda precisamos entender este ponto. 2 Pedro, o capítulo 2, verso 9. Diz assim, é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Bom, então, os mortos estão reservados para o dia do juízo. Os demônios também. Os demônios também. Se nós olharmos para Judas, o verso 6, aqui no finalzinho da Bíblia, vamos aqui, Judas, o verso 6, diz assim, e os anjos, os que não guardaram seu estado original de perfeição, de pureza no céu, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, o Senhor, tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. E ainda, Mateus 8:29 fala a mesma coisa. Então, primeiro ponto, os mortos e os demônios estão reservados aí para o dia do juízo. Segundo ponto, os mortos não estão conscientes. Nós já lemos lá em Eclesiastes 9:5. Já lemos aqui em Eclesiastes 9:5. Os vivos sabem quando morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Sua memória está entregue ao esquecimento, ódio, amor, inveja. Eles não têm mais nenhum pensamento, sentimento, ação, atitude nesta terra. Morreu, acabou. Então, os mortos não estão conscientes. E terceiro, não existe um lugar literal chamado de seio de Abraão. E por que Jesus fala uma parábola, então, conta uma parábola usando o seio de Abraão? Irmãos, os judeus do tempo de Jesus Cristo costumavam chamar o lugar dos justos
de seio de Abraão, porque Abraão é chamado de pai da fé. O judeu se considera filho da fé. Então, eles costumavam chamar, nos dias de Jesus, o lugar dos justos de seio de Abraão. Juntos, os judeus juntos ao pai Abraão. Mas isto não é bíblico, é apenas uma tradição judaica. E Jesus conta uma parábola, como sempre as parábolas de Jesus, tirando a ilustração daquilo que já era conhecido aos seus ouvintes. E Jesus usa agora o seio de Abraão, conhecido dos judeus, para contar esta parábola. Jesus sabiamente usou algo conhecido para ensinar aqueles que se apegavam às coisas materiais, negando-se a fazer o bem e a fazer o certo. Pessoas que se apegavam a coisas e não olhavam para pessoas com os olhos de Deus. Coisas mais importantes do que pessoas. Então Jesus usa esta parábola para mostrar que é preciso ter cuidado com isto. Esta parábola está no meio e na sequência de algumas outras parábolas. E se você voltar aqui, você vai ver no capítulo 15 quantas parábolas tem, né? E no capítulo 14 também, a parábola da grande ceia, tá certo? E lá no capítulo 13 também, a parábola do grão de mostarda, e aí a parábola da ovelha perdida, do filho pródigo, da dracma perdida, do administrador infiel, enfim. E também a parábola do rico e Lázaro, ou rico e mendigo. É uma sequência de parábolas. A parábola que começa o capítulo 16 é a do mordomo infiel. Esta parábola do mordomo infiel com a parábola do rico e de Lázaro começam da mesma forma. Tá? Havia um homem rico, tá certo? Começam da mesma forma. O verso 1 e o verso 19 do capítulo 16. Duas parábolas começando da mesma forma. Como descendentes de Abraão, os judeus já achavam ter a salvação garantida pelo pai da fé. Nasci judeu, estou salvo. E muitos judeus, eles possuíam a mesma condição do rico da parábola contada por Jesus. E viviam egoisticamente, usando inadequadamente as suas riquezas para si, olhando só para si e não para os outros. Qual era o propósito desta parábola aqui então? O propósito de Jesus com esta parábola era mostrar, preste bem atenção, o propósito de Jesus com esta parábola não era falar da imortalidade da alma. Isso não é bíblico. A alma é imortal. Pecou, morreu. Todos pecamos, todos vamos morrer se Cristo não voltar antes. E morreu, acabou. Então o propósito de Jesus ao contar esta parábola era mostrar como termina o tempo da graça para o homem com a sua morte. Não há uma segunda oportunidade, mas sim um desesperançado futuro para os infiéis. Morreu, acabou. Morreu salvo, a esperança da eternidade. Morreu longe de Cristo, acabou, perdido para sempre. A revista Adventista de fevereiro de 98 tem um texto interessante. O rico da parábola, extasiado com as coisas do presente, não se ocupou com o preparo para a vida eterna. O uso dos bens em favor dos pobres e o preparo para o céu não teriam um novo período de graça para ele e para qualquer outro que viva igual a ele. Este era o ensinamento de Cristo Jesus. E mais, o rico da parábola professava ser filho de Abraão, tanto que na parábola ele chama pai Abraão. Está aqui mesmo, no verso 24, enfim, e outros versos, né? O rico professava ser filho de Abraão, porém ele foi alienado, separado de Abraão por um abismo intransponível, diz a Bíblia. Tá? Está aqui no verso 26. Ou seja, o caráter incorretamente formado. O grande abismo posto entre ele, rico, e Abraão era o abismo da desobediência aos preceitos da verdade, da vontade de Deus. Parábolas de Jesus 269.
Queridos, morreu, acabou. É triste, mas é a realidade e a realidade bíblica. Não existe vida após a morte. Não existe contato com quem já morreu. Deus não enganaria. Porque pecaste, certamente morrereis. Isso é o que Deus diz. O que a serpente, o que o diabo diz, não interessa. É certo que não morrereis. Isso contraria a vontade de Deus, que diz, certamente morrereis. Cristo Jesus morreu por você, porque ama você com amor eterno. Cristo quer nos salvar. Em que terreno você está pisando? Qual tem sido a sua atitude em relação a este assunto do espiritismo, da imortalidade da alma? Fiz aqui uma correlação com os assuntos. Novelas, filmes, desenhos, revistas, leitura de sorte, astrologia, horóscopos, curas, enfim, algumas atividades em alguns lugares por aí que alguns chamam de cultos em igrejas. Cuidado! Não tente Satanás a lhe tentar. Não pise no seu terreno encantado. Confie na palavra de Deus. Eu posso entender que muitos, que você sofra por um ente querido que a morte levou. Mas levante a cabeça para olhar para a palavra de Deus. Nessa última semana, me dirigi para fazer a cerimônia fúnebre de uma jovem senhora de 41 anos. Ali estavam os filhos, um adolescente, uma jovem, um adolescente e uma criança. Me cortou o coração ver aquele adolescente ao lado da urna, acariciando a pele rígida e fria daquela mãe sem vida. Ali encontrei um casal de idosos, os pais, os quais eu fui pastor deles lá no Paraná. Que tristeza encontrá-los numa situação fúnebre, mas que alegria ver neles e ter eu mesmo a esperança da verdade, de que em breve Jesus voltará para restaurar a vida daqueles que tombaram firmes na fé. Esta é a esperança que nós temos. A imortalidade da alma é uma mentira. O espiritismo, falar com os mortos, é uma mentira. É um engano onde pessoas sinceras estão falando com os demônios. Mas se nós falamos com Deus através da Bíblia e também da oração, o Senhor nos preservará na verdade e confortará o nosso coração. Quero ler com você um último texto em 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. 1 Tessalonicenses, o capítulo 4. Paulo havia mostrado aos irmãos da igreja de Tessalônica que em breve Jesus voltaria. A igreja estava fundada, estavam crentes em Cristo e de que em breve veriam Cristo nas nuvens do céu. Mas o fato é que o tempo começou a passar e os queridos começaram a tombar pela morte e a dormir o sono da morte. E alguns daqueles irmãos de Tessalônica começaram a duvidar, será que Cristo vem mesmo? E então, do verso 13, 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 em diante, Paulo vem mostrando a real situação dos mortos. A real situação dos mortos em Cristo. E vem mostrando que a vinda de Cristo é certa. Eu não vou ler do verso 13 em diante, mas vou ler com você o verso 16 e o verso 17. E Paulo diz: aos irmãos de Tessalônica e aos irmãos aqui de Santa Catarina, de qualquer lugar que me vê e me ouve neste instante. 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus,
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles que ressuscitaram, entre nuvens, para encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está a manhã da volta de Cristo. Aqui está a manhã da ressurreição de todo aquele que tombou firme na fé, na verdade, em Cristo Jesus. Será a manhã do reencontro com o cônjuge. Será a manhã do rever aos pais não vistos há muitos anos. Será a manhã de receber nos braços os filhinhos que um dia a morte levou, receber esses filhinhos das mãos dos anjos. Será a manhã de começar a estar para sempre com os queridos que um dia a morte levou, mas que agora nunca mais os levará. Agora sim, a vida e a vida para sempre. O cristão não olha para espíritos, pois tem a esperança da ressurreição, tem a esperança da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Hoje, agora, sofremos, mas dentro em breve, não mais o sofrimento, não mais o engano, não mais a tentação, não mais o pecado, não mais a morte, não mais o sofrimento. E a partir desta manhã do retorno de Cristo, flores que não murcham mais, animais que não atacam mais, pessoas que não morrem mais, Jesus presente face a face com seus filhos para sempre. É a nova terra. É a nova terra. Meus irmãos, sejamos fiéis, nos colocando sempre ao alcance das bênçãos de Deus, a fim de que este Deus conforte-nos o coração e nos traga sempre a mensagem de paz e de esperança da eternidade, junto com os queridos e com Jesus Cristo para sempre. Fazer a vontade de Deus significa viver com Deus por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida e a minha, para não crermos em vozes dissonantes, mentirosas, mas para crermos no assim diz o Senhor, que prometeu vir para levar-nos ao lar eterno. Deus te abençoe nesta noite, nesta semana, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado pelo tema desta noite. Quem sabe, nesta noite, algumas ou muitas pessoas estão chorosas, tristes, por lembrarem de seus queridos que um dia a morte levou. Mas que nesta mesma hora, a tua mão, a tua graça, o teu poder, a tua paz, possam revestir este teu filho que em ti confia, para que este filho, esta filha, mesmo com os olhos lacrimejantes, com uma lágrima que rola pela face, possa contemplar o teu rosto com os olhos da fé e possa ouvir a tua voz dizendo: já estou indo para despertar o teu querido e o meu querido para toda a eternidade. Senhor, queremos crer na tua verdade, na tua palavra, e queremos ouvir a tua voz, não a voz do inimigo. Repreende o inimigo em nossa vida, o seu poder que não chega até nós, mas que a tua graça e o poder do Espírito Santo nos conduzam para a eternidade, para a tua glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.
pois